Eu queria agradecer a participação da doutora Carmen Dora, conselheira da OAB, da Ana Campos, diretora do Pretos em Movimento, o jornalista Carlos Romero, que está aqui conosco, e a jornalista também Ângela Matos, e também da doutora Ana Lúcia Diniz, que foi elogiada não só aqui como lá atrás, conversamos um pouquinho, e eu vou aproveitar nesse momento, quem sabe faz ao vivo do improviso, e pedir para ela compor aqui a nossa roda de conversa. Então, para começar, a ideia, como eu disse no começo, era de ser uma roda de conversa entre amigas. Mais uma vez, obrigada por vocês estarem aqui conosco. E vou começar pela Joyce, pedindo para ela, primeiro, acho que dispensa a apresentação, mas de qualquer forma eu vou pedir para ela se apresentar. E dentro desse nosso tema de resistência, de empoderamento, de transformação social, contar um pouquinho da sua jornada e de como foi enfrentar esses estigmas ou esses obstáculos de ser uma mulher negra, mas de estar ali na bancada de um jornal muito respeitado. Obrigada. Primeiro, boa tarde a todas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, todas e todos, né? Quero te parabenizar, Camila, antes de mais nada, pela ideia do Instituto, pela iniciativa de se doar, se dedicar tanto a uma causa tão importante, que está presente na vida de todas nós, de uma forma ou de outra, né? Você, antes, vou falar um pouquinho mais da minha carreira, eu estou aí no jornalismo há um pouco mais de 20 anos já, sempre dedicada à TV, à televisão. Eu já ocupo a bancada do Jornal da Tarde da TV Cultura. E nesses anos todos, né, de carreira, eu sempre tive muito contato, por conta da profissão, com os dados que estão relacionados com toda essa temática que a gente está falando aqui, né? Jornalista é movido a dados, é uma forma da gente fazer com que mais pessoas entendam sobre os nossos assuntos, e os dados que se referem à vida e à luta das mulheres até hoje em dia, até 2024, eles são muito, eu diria, cruéis, difíceis de digerir e mostram uma realidade muito difícil para todas nós. Quando a gente fala de maternidade solo, eu vi as minhas colegas, os nossos colegas e você e todo mundo que faz parte do Instituto dividirem histórias de enfrentamento dessa maternidade solo. Eu não enfrentei a maternidade, não vivenciei a maternidade dessa forma, né? Essa aventura de se dedicar a outro serzinho que vem de nós, eu compartilhei com o meu marido, e até hoje a gente se uniu numa forma muito dedicada de dividir todas essas funções para o melhor desenvolvimento das nossas filhas. Eu sou mãe de 2 meninas, uma de 11 e uma de 8 anos. E ouvindo anteriormente a conversa aqui, me deparei com mais um dado de que nessa condição estaria inserida nos 10% apenas das mulheres que tocam a vida e a criação dos filhos com um companheiro. O que nos faz entender ainda mais a importância do Instituto e a abrangência que ele certamente terá e futuramente se desenvolvendo, terá ainda mais ação no número infinito, talvez, de mulheres que se encontram nessa situação. Quando a gente olha para o mercado de trabalho, né, a gente combinou anteriormente que eu falaria um pouco mais voltado para o mercado de trabalho e para a questão da mulher na área da comunicação também. O que eu tenho que lidar diariamente, né, com esses dados que são os mais difíceis da gente passar para as pessoas que estão assistindo a gente.
Por exemplo, a luta salarial que você expôs no vídeo inicial é uma questão muito importante. Mulheres negras, sobretudo, ganham em média 48% do salário de um homem branco. E isso, certamente, a gente está falando de uma maioria de mulheres que são mães solo e que se enquadram nessa faixa salarial mais reduzida, né, de rendimentos mensais. Outro dado recente e também que nos faz pensar há tantos anos, quando a gente fala dos jovens neném, né, que são aqueles que ainda sem possibilidade de trabalhar ou de estudar, ou não trabalham e nem estudam. A gente está falando de uma parcela também muito grande de meninas que não conseguem se desenvolver, e boa parte dessas meninas se tornaram mães muito precocemente, né? São mães na adolescência e, por consequência, levam a maternidade solo também, né? Numa camada de dificuldade dessa problemática que traz a maternidade na adolescência, a solidão nesse caminho da maternidade e, por consequência, a exclusão do mercado de trabalho. Então, eu vejo que o nosso papel, né, enquanto cidadãos, cidadãs, que queiram mergulhar realmente, né, de verdade na construção de uma sociedade que a gente possa chamar de mais respeitosa com toda a diversidade, a gente precisa olhar de forma realmente mais atenta para a condição das mães, para o papel das mães na sociedade, que a gente falou aqui anteriormente. Elas falaram brilhantemente, doutora Cláudia Luna, sempre incrível nas considerações, minha entrevistada frequente, é sempre muito bom ouvi-la. E enquanto a gente não estiver disposto realmente a tratar dessa temática, não só nós mulheres, mas todos nós, homens e mulheres, juntos, caminhando em busca de uma solução, a gente não vai ter avanços para essa nova sociedade que vem crescendo, que são os nossos filhos, né? A gente faz tudo por eles, trabalha por eles e tenta construir algo diferente, uma realidade diferente da que eu vivi, das falas que eu fui uma criança nos anos 80, adolescente nos anos 90, então todas essas falas que vocês trouxeram aqui anteriormente fizeram parte, né, da minha construção de jovem mulher em desenvolvimento. Então tudo recai sobre a nossa responsabilidade, né, e como se tudo fosse uma escolha muito natural na nossa caminhada. E a gente sabe que não é, e que até hoje ainda temos muito a avançar nesse sentido. Então, por isso que eu já vou passar aqui a palavra, senão eu vou ficar lembrando de dados e trazendo aqui, mas a gente pode fazer depois. Mas o que eu quero deixar, Camila, é justamente, de novo, a minha alegria de ter conhecimento do Instituto como o que você está levantando, e a minha presença aqui vem muito no sentido de, além de fazer parte, né, dessa história, mas te fortalecer, porque o que você está fazendo é de extrema importância para muitas mulheres, como todas nós que estamos aqui, se sentirem fortalecidas e capazes. E nós somos, mas muitas vezes a caminhada tenta nos mostrar algo diferente, e é muito difícil estar sozinha nesses momentos. Então, parabéns novamente pelo Instituto e conte comigo sempre. Muito obrigada, Joyce. E é isso, né? A gente tem que se provar o tempo todo, e quando a gente é mãe solo, a gente tem que se provar um pouco mais, porque a gente tem que provar que a gente é capaz em casa, a gente tem que provar que a gente é capaz fora de casa e que a gente dá conta de conciliar tudo isso. E, dando continuação, queria pedir para a nossa doutora Ana Lúcia falar um pouquinho sobre essa questão do capital invisível, explicar também um pouquinho, que é algo que acho que todas as gerações já pensavam, né, que uma mulher trabalha 24 horas por dia, né, é algo que a gente brinca dentro de casa, mas parou de ser só uma especulação, uma brincadeira, embora fosse a realidade de todas nós, mas também se transformou numa tese. Boa tarde, eu sou Ana Lúcia Dias, sou advogada, sou mãe antes de ser advogada. E primeiro, Camila, obrigada pela surpresa em estar aqui com vocês. E quando eu soube da
da existência do Instituto, eu soube pela doutora Graça Mello e pela doutora Cláudia, eu logo me mobilizei e trouxe minha filha, porque nós precisamos muito, muito, muito de todos os lugares possíveis para acolhimento das mães, em especial as mães solo, né? Já faz tempo que eu entendo, quando eu trabalhava com a questão da violência obstétrica, quando eu tive meus filhos, a percepção de que a maternidade ela é uma categoria de vulnerabilidade de direitos humanos. Então eu fiquei muito feliz de estar nessa mesa com a secretária Francine, Soninha, que outro dia encontrei ela na Galeria Diáspora, né? Justamente porque eu entendo que a temática das mães deveria migrar um pouco de cenário, não para o cenário onde está no direito das mulheres, nas secretarias de mulheres, mas sim nas questões de direitos humanos. Por quê? Porque nós temos tratados internacionais de direitos humanos que garantem, que o Brasil assinou e ratificou, que garante que a mulher que sofrer qualquer dano em razão de algo que só pode fazer em razão do seu gênero, ela está sofrendo violência de gênero, não é? E que também o Brasil aceitou fazer parte de tratados que disse que iam se comprometer em reduzir a disparidade do estereótipo de maternidade e paternidade, para que não tivesse sobrecarga. Então eu entendo, né? E antes a psicóloga, a doutora Letícia, a Letícia, ela estava dizendo da questão da saúde mental das mulheres mães, e nós estamos muito adoecidas. Na pandemia, a doutora Cláudia Luna, eu nunca esqueço o dia dessa live que ela falou, que as pessoas estavam falando, nós estamos em dupla, tripla jornada. Não, a mulher que é mãe, ela está numa jornada contínua. Ela não para nunca. E quando a gente fala no valor do trabalho, do cuidado, que você disse, né, Camila, outras pessoas já vêm falando, a Silvia Frederici, no livro 1.0 da Revolução, ela traz um dado que é muito chocante quando eu li. Uma pesquisa de 1999, de John McCurt, que chama O Câncer do Capitalismo, ele fez um cálculo de que o trabalho do cuidado das mulheres no mundo equivale a 15 trilhões de dólares. Então, eu costumo, às vezes, dizer e brincar que a maternidade é a mais-valia do capitalismo. Porque se a gente pegar esse copo e colocar o valor do trabalho da mãe do engenheiro, de quem projetou, de quem estava na fábrica, da mãe de quem embalou, de quem cuidou da logística, de quem trouxe até aqui, né? De quem falou com a secretária, que falou para trazer esse espaço, as coisas valeriam muito mais. Né? Eu vejo, e por isso eu acho muito importante esse trabalho que você está fazendo. Nós, mulheres, mães, movimentamos a economia mundial. A gente precisa do homem, claro, porque ninguém nasce sozinho. Mas se a mulher não parir, não educar, o Estado não tem mão de obra. Então, por isso que eu vejo esse lugar do patriarcado de sempre querer nos reduzir, porque imagina que a mulher descobre que tem esse poder todo. Olha lá a Inquisição, o que eles fizeram com as parteiras, com as mulheres que falavam em trazer a vida. Então, dentro de toda essa inquietação que eu tinha trabalhando na área de direito de família, eu compreendia que as mulheres da classe AB que eu atendia, que tinham babá, motorista, babá folguista, se eu colocasse lá no cálculo da pensão da criança, nunca o juiz me questionou se aquele valor era da criança ou era da mãe. Mas e a mãe que não tinha? Né? A minha maternidade, ela é cheia de privilégios. A minha maternidade é voluntária, ela foi prazerosa, ela foi segura, eu tive meus filhos em casa, com todo o acesso, mas ela não foi socialmente amparada. E até hoje, meus filhos sofrem isso, e eu também. Então, eu comecei a trazer para essa discussão que não reconhecer na pensão alimentícia o tempo do cuidado da mãe é uma violação de direitos humanos. E é tão curioso, quando a gente faz a tabelinha, tudo que uma criança gasta, tudo. Receber amiga em casa, que são muitos cálculos, né? Os pais falam assim, alimentos, R$200 para você colocar seu silicone, supermercado, pagar água, aluguel. Mas tem mais. A gente sai com a criança,
Criança tem uma vida social ampla. Não interessa se é aquela criança que a mãe tem recursos para contratar uma equipe de recreadores e faz todas as cabaninhas para fazer isso, ou aquela mãe que só tem como comprar o quisuco, o pão e fazer a carne louca, ou o pão e a salsicha. Ainda assim, essa despesa ela não teria se não fosse o filho. Se o filho é de 2 e o Estado diz que a maternidade e a paternidade você exercida em igualdade de condições, não reconhecer isso, eu entendo como uma violação de direitos humanos. E é o que acontece muito, porque na hora que a gente faz a conta de tudo da criança, e aí a gente coloca o trabalho da mãe, e eu tive uma aluna, a Júnia Cavalcante, a doutora Júnia Cavalcante, ela fez uma tabelinha, gente, dizendo quanto tempo ela levava para lavar a louça do filho, para fazer a compra, para pensar no material escolar, para pensar no amiguinho que gasta tudo. E ela chegou lá em quantas horas por dia, exclusivamente para o filho, ela trabalhando gasta? Em torno de 8, 9. Ela tem que trabalhar fora, quanto sobra para ela? E aí quando a gente precifica isso, geralmente, Camila, metade, no mínimo metade, da despesa dessa criança é paga do trabalho da mãe. E aí, quando eu escrevi isso em 2016, 2017, todo mundo falou, você é louca, tá? Não tem problema. Algumas pessoas normais são chatas, então tá bom ficar com esse rótulo. A gente foi levando isso para o judiciário. E felizmente, nós hoje temos no Poder Judiciário no Brasil inteiro, né, tribunais de justiças e juízes que reconhecem que se a mãe está na sobrecarga do cuidado, esse pai vai ter que pagar mais em pensão alimentícia. E não são aqueles 30% adicionais. É o valor que a criança precisa. Porque alguns juízes costumam falar, olha, 30% da pensão é da criança, 70% do pai. Mas será que é? A criança não pode trabalhar. A criança é prioridade absoluta, sujeito do direito. Então tem umas decisões recentes, tem uma do TJ de São Paulo, muito legal, que o juiz fala assim, se esse pai não queria trabalhar mais, que não tivesse filhos, mas ele pode fazer hora extra, mas a criança não. Esse pai pode correr atrás do sustento, comer menos, mas essa criança não. E aí, assim, é disso que fala o Capital Invisível Investido na Maternidade. Desde 2019 eu tenho pautado a necessidade da gente discutir o direito das mães, porque quando a gente pensa na vulnerabilidade da maternidade, você é advogado, você vai me entender, a gente pensa na mãe que é presa, a gente pensa na questão da previdência social, que a mãe fica doente e não pode sair de licença saúde, auxílio doença do INSS, porque ela estava cansada, mas nós já temos 2 decisões no Brasil, né, do TRF3 de São Paulo que aceitaram. Se a gente pensa no processo civil, o direito de preferência que uma mãe tem, o direito que ela tem de amamentar enquanto ela está ali numa audiência, seja ela advogada, seja ela cliente. Porque a gente vê, às vezes na mídia, né, uma mulher advogada amamentando, e isso aconteceu recentemente, e o desembargador falando que aquilo era indecente. E, na mesma semana, nós tivemos um homem que, no julgamento online no STF, estava com seu filho autista. E os ministros pararam a sessão STF e STJ para elogiar esse homem que estava com esse filho autista. Eu tenho certeza que se fosse a mãe de uma criança atípica, ela teria sido repreendida. Então, por isso é urgente um direito das mães. E eu mandei uma mensagem para a doutora Dalva Zito no grupo que a gente faz parte e publicizo aqui. Parabéns pelo Instituto. Conta com o meu trabalho para capacitar nessa parte jurídica, para encaminhar modelos de petições, para falar com as pessoas que vão atender essa mãe e sim colocar na minha agenda um dia de atendimento para essas mães solos do Instituto, porque é o mínimo que eu, como pessoa cheia de privilégios, né, preciso fazer pelas mães e pelo meu trabalho como antirracista no mundo.
Então, eu estou muito grata de estar aqui com vocês. Obrigada.